Olá, meus amigos, novamente com vocês, Marcos Iskin e o Radar do Mundo Judaico. Hoje, falando sobre um tema pouco conhecido, mas muito interessante, que é a Sinagoga Paradese, também conhecida como Sinagoga Judaica de Cochin, na Índia. Essa sinagoga está localizada na região de Matancherry, num bairro chamado Jewish Town, que é um subúrbio da ilha de Cochin, na Índia. Foi construída em 1568 por Samuel Castiel, David Belila e Joseph Levi para a florescente comunidade judaica de Cochin. Os judeus de Cochin, na Índia, eram compostos principalmente por aqueles provenientes de Malabar, onde viveram desde o século IV, e pelos refugiados faraditas recém-chegados, fugindo da perseguição religiosa portuguesa e espanhola aos judeus na Península Ibérica. A sinagoga de Cochin, Paradise de Cochin, é a sinagoga mais antiga ainda em uso em todo o antigo Império Britânico e em toda a atual Commonwealth. Ela está localizada, como eu disse, no bairro de Jewish Town e é a única das 7 sinagogas da área que ainda está em uso, embora 2 outras das 7 também estejam preservadas. A sinagoga de Kadavumbagan, que foi construída um pouco antes, em 1544, e a sinagoga de Tecumbagan, construída 3 anos mais tarde, em 1547, e que ainda estão preservadas. A sinagoga que nós comentamos, de nome Paradese, foi construída num terreno dado à comunidade pelo Rajá de Cochin, chamado Ramavarma. Os judeus de Malabari, também chamados de Yehudan Mapila, ou por outro nome, judeus de Cochin, formaram uma próspera comunidade comercial em Kerala e controlavam a maior parte do comércio mundial de especiarias. A primeira sinagoga da Índia foi construída no século IV em Kodungalur, atualmente Kranganori, quando os judeus tinham um papel mercantil importante na região do sul da Índia, que hoje se chama Kerala, ao longo da costa Malabar. Quando a comunidade se mudou para Cochin, 10 séculos mais tarde, portanto no século XIV, ela construiu esta nova sinagoga lá. A primeira sinagoga dos judeus Malabari, chamados, como eu disse, de Yehudan Mapila, em Cochin, foi destruída no século XVI, durante a perseguição portuguesa aos judeus e aos Nasrani. A segunda, que foi então reconstruída, agora sob a proteção do Rajá, em Matancherry, em 1558, durante o domínio português de Cochin, é a atual sinagoga, que segue em uso e conta com o minyan, embora só haja 6 judeus na cidade. O minyan é formado por judeus vindos de outros lugares para mantê-lo funcionando. O nome da sinagoga, Paradese, é um nome informal e significa literalmente estrangeiros. Foi dado à sinagoga porque ela foi construída por judeus sefaraditas de língua portuguesa, alguns deles de famílias exiladas de Alepo, de Tzfat em Israel e de outras localidades na Ásia Ocidental, e por um novo grupo judeu fugidos da Inquisição na Península Ibérica. Estes que chegaram da Península Ibérica aprenderam com os judeus de Malabar ou com os Yehudan Mapila o dialeto judaico malayala, mas os faraditas mantiveram também a sua própria cultura e a língua espanhola por pelo menos mais 3 séculos. Em 1660, os holandeses passam a dominar a região de Cochin e mudam seu nome para Malabar holandês. A sinagoga passa então a ser usada principalmente pelos judeus sefaraditas, que também eram chamados de Paradese, portanto estrangeiros, e seus descendentes. Mais tarde, juntaram-se a eles judeus europeus exilados. A sinagoga de Paradese, nos seus primórdios, tinha 3 classes de membros:
Judeus brancos eram os membros plenos. Judeus brancos, ou chamados de judeus paradese, eram os descendentes daqueles sefaraditas da Espanha, de Portugal e da Holanda. Depois, tinha um grupo de judeus negros, judeus de Malabar, que rezavam na sinagoga, podiam frequentá-la, mas não serem membros plenos. E, finalmente, havia o terceiro grupo chamado de Meshuchrarim, que era um grupo de judeus escravos libertos e seus descendentes, que chegaram trazidos pelos sefaraditas. Estes não tinham direitos comunitários, podiam rezar na sinagoga, porém sentando-se no chão ou então nos degraus externos da sinagoga. Na primeira metade do século XX, Abraham Barak Salem, que é um descendente desse grupo de Meshuchrarim, fez uma campanha muito grande com sucesso contra essa discriminação e eles passam a ser aceitos também como membros plenos. Em 1968, a sinagoga de Cotim comemorou 400 anos e houve uma cerimônia importante com a presença de Indira Gandhi, então primeira-ministra da Índia. É uma sinagoga ortodoxa e, portanto, a sinagoga paradese tem assentos separados para homens e mulheres. Agora, uma coisa interessante, que dada a influência local, tanto do hinduísmo como do cristianismo mapila sírio e do islamismo mapila de Kerala, os fiéis têm de entrar na sinagoga descalços. A sinagoga está aberta a visitantes, por ser uma atração histórica. É interessante notar que quem vende ingressos é Yaneh Halegua. Ela é a última judia em Paradese que ainda está em idade reprodutiva. A sinagoga tem no seu interior Sifrei Torá, os pergaminhos da lei, tem várias coroas de ouro que foram doadas como presentes, tem lustres de vidro belga e tem um púlpito com trilhos de latão. Ela tem também uma placa de cobre do século X com elogios a Joseph ou Yosef Rabban, que é o mais antigo judeu de Coxim conhecido. Há ainda uma segunda placa, e as duas foram escritas na língua malayala antiga. Contém também uma dedicatória ao antigo governante da costa de Malabar. O piso da sinagoga é composto por centenas de porcelanatos chineses do século XVIII, pintados à mão, cada um deles único, que não se repete. A sinagoga tem ainda um tapete oriental feito à mão, que foi presente de Haile Selassie, o último imperador etíope. A sinagoga tem uma torre de relógio do século XVIII, que juntamente com outras partes do complexo foi restaurada entre 1998 e 1999 pelo arquiteto Carl Danshan, sob a direção do World Monument Fund. Se você estiver na Índia e chegar à região de Cotim, não deixe de visitar a sinagoga paradese. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante e nos encontraremos na próxima quinta-feira com um novo Radar do Mundo Judaico. Até lá, meus amigos.